Oi, gente. Hoje nós vamos aprender a jogar xadrez. Para quem já sabe jogar xadrez, manda esse vídeo para aquela pessoa que não sabe ainda jogar xadrez. É isso aí. É isso aí. Bom, o xadrez, ele é um jogo bem antigo, que tem peças brancas e pretas, e o tabuleiro dele é composto por 64 casas, e eles têm essas letras e as letras e os números. As brancas, elas sempre vão ficar desse lado que tem as letras. E se o tabuleiro todo tiver letra e número, para você saber identificar, é, a torre direita das brancas vai ser sempre a casinha de H. Então, é só para você saber quando for montar o tabuleiro. E para que servem essas letras e esses números, né? É para quando a gente vai anotar uma partida pensada. Por exemplo, você vai jogar um torneio que é 1 hora mais 30 segundos. E aí você vai anotando os lances, porque você consegue utilizar essa planilha que eles dão para você estudar depois, ou ele vai passar essa partida para um site, para o computador. Mas é para isso que servem as letras e os números. Bom, a gente tem 8 peças, 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma dama e um rei. A dama, ela sempre vai ficar na casa branca, a dama branca sempre na casa branca e a dama preta na casa preta. Ó, por exemplo, aqui. A dama preta tá na casinha escura. Eita. A dama preta, ela tá na casa escura. Então, é assim que a gente monta da maneira correta o tabuleiro. Bom, agora a gente vai começar com o movimento das peças. Aqui a gente tem a torre e ela sempre vai se iniciar nessa coluna de H e nessa coluna de A. Ela sempre vai estar começar nas extremidades. E ela pode ir quantas casas ela quiser. Tanto para frente, para trás, para direita, para esquerda. Ela pode andar todas essas casas. E quantas ela quiser. Ah, mas eu posso andar para frente e depois voltar? Posso. Posso voltar a peça também. Não tem problema, né? E para capturar também, a mesma coisa. Se tiver, por exemplo, uma peça aqui dando sopa, posso capturar também. Então, e a torre, ela vale 5 pontos. Essa pontuação, ela não serve para saber, vou ganhar ou não. Vou ganhar o jogo, por exemplo. Não é para isso que serve essa pontuação das peças. A pontuação das peças, ela serve para se vai valer a pena eu trocar uma peça por outra. No final, vocês vão entender, eu acho melhor, quando eu falar os valores de todas as peças. Agora, a gente vai para o bispo. Eles se iniciam nas colunas de F e na de C. A diferença deles, né, é que eles não vão andar para frente. Eles vão andar na diagonal, por exemplo. Eu posso andar em X. Vou andar em todas essas diagonais aqui. Tá vendo? E eu comecei nessa coluna aqui de F. Ou seja, o meu bispo, ele tá na casa branca. Então, ele sempre vai andar na diagonal branca. Independente se ele for mais pra frente aqui, eu não vou poder ir pra frente com ele. Como ele só anda na diagonal, eu vou sempre continuar nas casas brancas. Então, eu vou sempre ter um bispo de casa branca e um bispo de casa preta. Diferente da torre, né? Que a torre começa aqui, ou por exemplo, eu posso ir pra frente, e aí ela vai mudar de cor a casa. Então, os bispos não. Os bispos, a gente tem um bispo de casa branca e um bispo de casa preta. E o bispo, ele vale 3 pontos. Agora, a gente vai pra dama. A dama, ela é uma das peças mais poderosas. Ela é a peça mais poderosa do tabuleiro, né? Por que ela é a peça mais poderosa? Porque ela é a junção da torre e do bispo.
Por exemplo, ela vai andar para frente, para trás, para o lado, para a direita e para a esquerda. Só que ela também vai andar que nem um bispo. Ela vai poder ir para as diagonais também. Ou seja, ela tem um alcance muito grande. E para capturar também, ela pode estar bem de longe assim. E ela vai poder ir lá da outra coluna até a outra só para capturar. Ou seja, ela é a junção da Torre do Bispo. E ela vale 9 pontos. Então ela é a peça que mais vale e a que mais pode andar as casas. E essa dama preta, né, que eu peguei, ela sempre vai estar na casa preta e a dama branca vai estar na casa branca. Bom, agora a gente vai pro rei. O rei também é uma das peças mais importantes do tabuleiro, mas a diferença é que o rei não pode sair do tabuleiro. Como assim, né? O rei, ele não pode ser capturado. O rei, ele vai ficar sempre no tabuleiro e até o final. E aí vocês vão entender melhor o porquê depois. O rei, ele anda igual a dama também. Ele é uma torre, um bispo e uma dama, só que ele é limitado. Por exemplo, ele pode andar também para frente, para trás, para direita, para esquerda. E como um bispo também, nas diagonais. Só que a diferença é que eu só posso andar uma casinha com o rei. Ou seja, eu só vou andar igual uma dama, só que só uma casa. O rei, ele é limitado, diferente da dama. Ah, mas o rei pode capturar uma peça? Pode. O rei pode também capturar uma peça. Por exemplo, se esse peão estiver aqui, eu posso capturar. Mas se um peão estiver aqui, mas ele não pode sair do tabuleiro. Se o rei estiver aqui, pode? Não pode. Porque o rei, ele vai andar uma casa e vai capturar em uma casa só. Então pode rei com rei? Não pode. Os reis, eles sempre vão brigar. Então você sempre tem que deixar uma casa de distância entre os reis. Eles não podem ficar colados um com o outro, senão eles vão brigar. E agora a gente vai pro cavalo. O cavalo, ele começa aqui na coluna de G e na coluna de B. Como é que o cavalo anda? O cavalo anda em L. Ah, mas como assim ele anda em L? Por exemplo, eu tenho uma peça aqui. Eu vou fazer cavalo. E aí eu posso capturar a peça. Eu não posso fazer que nem as outras peças. Capturar quando a peça estiver nesses dois aqui. Nessas duas casas. Eu só vou poder capturar elas no final da curvinha dele. Por exemplo, aqui. O cavalo, ele vai andar todas essas casas aqui. Ele também anda muitas casas. Só que ele só vai capturar no final do L. Por exemplo, aqui é um L. Então ele vai capturar nesse final. Aqui é outro L. Vou capturar nesse final aqui. Se tiver um peão aqui, vou fazer cavalo. Ele pula 3 casas. E sempre vai capturar no final da curvinha. Da curvinha, no caso, se for pra cima, né? Se for um L ao contrário, também pode. Ele vai ser um L de várias formas. De pé, deitado, ao contrário. Por exemplo, aqui, cavalo. Quando vocês forem mexer o cavalo, sempre lembra do próprio nome dele. Porque é só você pular 3 casas.
E o cavalo, ele tem uma coisa de especial. Ele vai poder pular as peças. É uma coisa que nenhuma peça pode fazer, né? Todas as peças elas vão andar reta, mas se tiver alguma peça dela, por exemplo, ela não vai poder pular. O cavalo é uma exceção. O cavalo é o único que pode fazer isso. E, por exemplo, se tiver a minha torre aqui, no meio do meu L aqui, ó. Eu tô fazendo um L aqui. Opa. Tô fazendo um L aqui. Ah, mas eu vou poder pular? Pode, porque o cavalo, ele literalmente pula. Ele é o único que pula a peça. Cavalo. Então, cavalo, ele tem esse daí de diferente das outras peças. E ele vale quanto? O cavalo, ele vale 3 pontos. Ele vale a mesma pontuação que um bispo. Apesar de o bispo ter mais casas, né? Se, por exemplo, se um cavalo estiver aqui no centro, ele também vai ter 8 casas para pular. Ó, ele vai ter todas essas casinhas aqui para ele pular. Se ele estiver no centro, se ele estiver no canto, ele não vai ter tantas opções assim, né? Por exemplo, aqui, se ele começar, ele já tem um limite de pulos, né? Ele já só vai ter 3. O bispo, ele já tem um maior alcance, né? Da peça. Mas os dois, eles valem 3 pontos. O cavalo é uma peça meio complicada de entender. Mas ele é um diferencial. É uma coisa que eu entendi desde o começo. Que ele é uma peça que faz um L. Então. E por fim, os peões. O peão é a peça mais simples, mas ao mesmo tempo não. Porque o peão ele vale 1 ponto. Só que se ele chega, ele vai andar para frente, né? No início, ele inicia sempre nessas fileiras aqui. Sempre ele inicia na 7ª ou na 2ª fileira. E inicialmente ele anda para frente. Ó, ele faz assim, ele faz assim. Inicialmente ele anda 2 casas, assim. Depois você só pode andar uma, assim. E agora, eu posso capturar esse peão? Não posso. Porque o peão, ele só captura na diagonal. Que nem o bispo também. Só que esse peão, ele não vai poder voltar como bispo. Ele só vai andar para frente e vai capturar nas diagonais indo para frente também. Por exemplo, se o peão estiver aqui, eu vou poder capturar agora. Nunca vou poder capturar um peão que tá na minha frente. Eu nunca posso fazer isso. Isso daqui não existe. Então o peão ele é uma peça mais limitada. Mas por que ele é uma peça importante também? Porque ele não inicia aqui na 2ª. Então ele vai andar 2, uma. Ele vai andando de 1 em 1. Mas na hora que ele chegar aqui nessa última fileira, eu vou transformar ele. Ou seja, eu vou promover ele. E eu posso promover para qual peça? Eu posso promover ou para dama, ou para torre, ou para cavalo, ou para bispo. Geralmente a gente promove para uma dama. Porque a dama, né, é a peça mais importante do tabuleiro, então ele vai virar uma. Geralmente as pessoas promovem para uma dama. Não necessariamente você precisa promover uma dama, mas é o que a gente vai utilizar para ganhar, geralmente. Então, o peão ele é importante por isso. Porque ele, apesar de ser simples, quando você chega lá no último, indo de 1 em 1, ele vai se transformar numa dama. E lembrando, né, ele sempre vai capturar na diagonal. Nunca é pra frente. É sempre na diagonal que se captura uma peça com o peão. E agora, né, a gente vai montar o tabuleiro mesmo.
Aqui. Então, esse foi como é que a gente montou agora o tabuleiro inteiro, né? E foi isso o vídeo sobre o movimento das peças. Eu espero que vocês tenham gostado. E como é que faz pra gente ganhar, né, no, no xadrez? Vai ficar pro próximo vídeo, né? Eu vou ensinar como é que a gente dá checkmate. É dando checkmate que a gente vai ganhar o jogo. E lembre-se que eu falei que o rei, ele não sai do tabuleiro. E aí eu vou explicar o porquê que ele não pode sair do tabuleiro no próximo vídeo. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de conteúdos mais avançados, tem as análises aqui. São várias playlists que a gente tem. E é isso aí. Até o próximo vídeo.